Olá, queridos, graça e paz. A gente está passando aí por um momento ímpar, né? Nesse momento de pandemia. Já tivemos em isolamento total algumas vezes e agora mais uma vez. Mas Deus está à frente de tudo, Deus está à frente das nossas vidas e devemos acreditar que Ele está sempre conosco, fazendo o que é melhor para nós. Por isso, vamos mais uma vez louvar ao nosso Deus, agradecendo por tudo que nós temos recebido, agradecendo por mais esse dia. Que Deus nos abençoe no estudo dessa escola dominical. Vamos baixar as nossas cabeças e iniciar com a oração. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, ó Pai, pelas nossas vidas, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo dia, Senhor, que nasce, pelos nossos irmãos, ó Pai, que o Senhor possa ser com cada um, ó Pai, onde quer que estejam, abençoando, Senhor, direcionando, consolando, trazendo, Senhor, paz a cada coração. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra e mesmo, Senhor, à distância, podemos juntos, unidos em alma e espírito, ó Pai, louvar o Senhor. Assim nós te agradecemos, ó Pai, te louvamos e te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria compartilhar com os irmãos a leitura de Salmo no capítulo 57, a partir do verso 5. Salmo 57, de 5 a 11. Diz o seguinte: Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram redes aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Queria cantar esse cântico com vocês. Ele é um cântico bem antigo, né, que nós cantávamos na nossa igreja, mas eu queria relembrar aqueles que são aí da velha guarda, vão lembrar bem desse cântico, mas eu queria compartilhar esse cântico porque ele diz muito para o nosso coração, que nós devemos manter o nosso coração firme, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que a gente está enfrentando no momento, porque a misericórdia do Senhor sempre vai nos alcançar, né? E isso nós devemos ter no nosso coração. Vamos louvar ao Deus. Firme está o meu coração, cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. Firme está o meu coração, cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que seus amados sejam livres, para que seus amados sejam livres, para que seus amados sejam livres. Firme está o meu coração, cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma.
grandes são as obras do Senhor e nós devemos sempre acreditar que Ele está com essas mãos poderosas sobre nós, nos dirigindo, guiando as nossas vidas. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. As nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. E vamos encerrar esse momento dizendo que estamos prontos para ouvir a palavra do Senhor, que nós possamos aprender mais e mais através do estudo da sua palavra. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche os meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige
Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche os meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Todo meu ser te ouvirá. Todo meu ser te ouvirá. Amém. Vamos passar então agora ao nosso estudo bíblico com o Reverendo Afonso. Olá, graça e paz. Hoje vamos continuar estudando a carta aos Hebreus. Estudamos primeiramente a introdução sobre a carta, onde eu mostrei para vocês sobre a autoria, sobre a data da escrita, os destinatários, o propósito do autor e o tema da carta. Quanto ao tema da carta, nós vimos que o autor fala sobre a superioridade de Cristo, ou seja, sobre a sua supremacia. Concluída essa parte da introdução, nós apresentamos para vocês um esboço da carta, onde vocês perceberam que a maior parte da carta, praticamente todos os capítulos dela, são doutrina pura, aspecto teológico. Por que isso? Porque o autor ele queria, na verdade, falar sobre a pessoa de Jesus, a teologia que ela, sobre Cristo, sobre a cristologia, ela é avultada, porque esse é o propósito do autor. Só mais no final da carta, lá nos últimos capítulos e versículos, onde nós temos a parte prática da carta. Feito isso, nós entramos no texto, e no texto eu mostrei para vocês, primeiramente, capítulo 1, versículo 1, que o autor ali ensina que o Velho Testamento ele é revelação divina. Ninguém pode duvidar do Velho Testamento nesse sentido, ninguém pode descrer que ele é palavra de Deus, porque o autor afirma, não só ele, outros também da Bíblia afirmam, outros textos, mas falando dele especificamente, ele afirma que foi Deus quem falou aos pais, pelos profetas, no passado, de muitas maneiras e muitas vezes. Então, todo o Antigo Testamento ele é a palavra de Deus. A partir do versículo 2, o autor então começa a mostrar a supremacia de Cristo, dando provas da sua superioridade. Ele revela Cristo ali
como superior, no versículo 2, no versículo 3, e no versículo 4 até o 14, ele vai falar da superioridade de Cristo sobre os anjos. Estudamos esse tema na última aula. E eu decidi hoje continuar estudando com vocês sobre os anjos, aprofundar um pouco mais sobre esse tema, conhecer um pouco mais esse assunto. Eu creio que é importante nós aprendermos, porque existem pessoas na igreja que não ouviram falar sobre esse tema dentro da teologia reformada. Essa é a minha proposta aqui, estudar de acordo com a teologia reformada. E há aqueles que sabem, mas sabem muito pouco e ainda têm confusão em relação a esse assunto. Então, propus estudar e nós vamos dar uma sequência interessante para você entender. Não é difícil entender esse tema, simples entendê-lo, ele é claro nas Escrituras, basta recorrer às Escrituras para que a gente compreenda esse texto, esse tema, esse assunto tão importante, e você vai sair edificado, com certeza, no término do estudo. É interessante a gente dizer aqui que quando falamos de anjos, sempre surgem perguntas como essas, por exemplo. Quando eles foram criados? Existiam antes da criação do mundo? E aí, nós temos anjos da guarda? Cada um tem o seu anjo da guarda, ou seus anjos da guarda? Como que fica isso? Como que a igreja entende isso? Então, hoje, nesse estudo, nós vamos resolver essa questão, vamos aprender sobre isso. Ok, queridos? Então, esse é o nosso tema, vamos estudá-lo, estudo bíblico sobre os anjos, e, dando sequência, então, à nossa proposta, quero dizer para você, e quero que você grave isso no seu coração, na sua mente, na sua alma, a Bíblia fala em muitos versículos sobre a existência de anjos. Ela fala. E ninguém que se incline diante da autoridade da palavra de Deus pode duvidar da existência deles. Então, eu e você, nós cremos nas Escrituras? Cremos. Então, nós não podemos duvidar da existência de anjos. Pelo contrário, devemos defender a existência deles exatamente por isso, simplesmente porque a Bíblia, ela diz que os anjos existem, ok? Então, nós temos essa tese, primeiramente. A palavra anjo significa mensageiro. No grego, angelos, mensageiro. Então, ponha isso aí na sua mente, no seu coração. Qual o significado da palavra anjo, se alguém te perguntar? A palavra anjo significa mensageiro. Então, tendo isso em mente, tendo isso no coração agora, primeiro, a Bíblia fala sobre os anjos e fala muitas vezes. Nós temos aqui na Bíblia uma gama enorme de versículos, de textos que falam sobre os anjos. Eu e você já lemos, nós temos conhecimento. Então não podemos duvidar. E a palavra anjo significa mensageiro. Então vamos ao primeiro ponto agora do nosso estudo. Os anjos foram criados por Deus. Foram criados por Deus. Não são autoexistentes. Foram criados por Deus. Nós temos na Bíblia vários textos que falam sobre isso. Eu trouxe esses dois aqui para nós termos no coração e na mente. Observe primeiro o texto do Salmo 148, versículo 1 a 5. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas dos entes. Louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Foram criados. O que foi criado? Os anjos, o sol, a lua, os anjos, nas suas legiões celestes, tudo foi criado por Deus. Então, aqui nós temos uma prova bíblica de que os anjos foram criados por Deus. E o outro texto, o texto de Colossenses 1,16, diz: pois nele, falando de Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então a Bíblia é clara em nos dizer que
os anjos foram criados por Deus. Correto, queridos? A Bíblia não diz quando ocorreu a criação deles, precisamente, como diz quando Deus criou o sol, quando Deus criou a lua, quando Deus criou o homem, quando Deus criou os animais. Mas a maioria dos estudiosos reformados creem, e assim nós defendemos essa tese, que possivelmente os anjos foram criados antes do sétimo dia. Ou seja, eles foram criados ali naquele momento em que Deus criou os céus e a terra. Ainda que não há menção da criação deles lá no texto bíblico, mas nós entendemos que eles foram criados nesse período aí. E o texto de Êxodo 20:11, por exemplo, nos dá essa segurança. Esse texto maravilhoso aí das Escrituras nos dá essa segurança. Correto? Então, nós podemos recorrer a esse texto para vermos aqui claramente essa menção bíblica. O texto diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, tudo o que há no céu. Os anjos estão no céu, então eles foram criados, né? Antes do sétimo dia, eles foram criados até o 6º dia, porque no 7º dia descansou o Senhor e ele abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, essa é a prova que nós temos que os anjos foram criados nesse período aí. Ok? Os anjos são seres espirituais e incorpóreos. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que eles não têm carne e osso. Não tem carne e osso. Certo? É isso que nós aprendemos das Escrituras. Eles não têm carne e osso. Né? Eles são espíritos, seres espirituais. Olha, o texto de Hebreus. Eu vou ler Hebreus 13:14. Aí nós temos o texto Hebreus 1:14 projetado. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores? Os anjos são espíritos ministradores, está afirmando aqui o autor, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, os anjos, eles são espíritos ministradores. Eles não têm carne, eles não têm corpo físico como nós temos. Então, aquela ideia antibíblica, ensinamentos que existem por aí de anjos de carne e osso, né? Ela não procede, exatamente porque não é bíblica, ok? Os anjos não têm carne e osso, como eu disse, depois você pode olhar esse texto de Lucas 24:39, eles não se casam, Mateus 22:30, nós temos esse texto, eles são criaturas, Deus os criou, são espíritos, mas também são limitados e finitos. São seres espirituais incorpóreos, mas limitados e finitos. Não podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo, por exemplo. Eles são finitos. Isso também a Bíblia nos ensina em vários lugares. Em vários lugares a Bíblia nos ensina essa verdade. Correto, queridos? Então, prosseguindo, há uma outra verdade sobre os anjos. São seres racionais, morais e imortais, dotados de inteligência e vontade. Nós temos um texto, esse texto de 2 Samuel, entre outros textos, muito interessante sobre isso. Ele diz lá, esse texto: para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém, sábio é meu senhor, segundo a sabedoria de um anjo. Segundo a sabedoria de um anjo. Então, aqui nós temos a menção de que eles são seres racionais, são seres dotados de inteligência. Dotados de inteligência.
E o texto bíblico diz que esses anjos dotados de inteligência, eles são imortais. Nós nunca ouvimos falar e nem ouviremos falar da morte de um anjo, porque eles são imortais. Eles têm raciocínio, eles raciocinam, eles têm vontade também. É claro que a vontade deles está sob a vontade de Deus, mas eles têm vontade. Deus os criou com vontade, certo? E é claro que a vontade deles, dentro dessa a realidade que eles têm, né? Eles foram criados para com a vontade de servir a Deus, de glorificar a Deus. Eles foram criados originalmente dessa maneira, mas eles são seres racionais, morais e imortais, dotados de inteligência e vontade. Ok, queridos? Então isso é muito bom também você ter na sua mente aí sobre os anjos. A eles também é atribuído grande poder. São poderosos, porque a eles é atribuído poder. Eles formam o exército de Deus, poderoso de Deus. Observe bem esse Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a sua palavra. Dizer que os anjos eles têm poder é bíblico, é correto. E o poder que eles têm é dado a eles por Deus. Eles são valorosos em poder para executar a obra do Senhor. Deus dá a eles, delega a eles missões específicas e atribuindo a eles poderes. Nós vemos na Bíblia, depois você pode olhar com mais cuidado, textos onde mencionam anjos, né, agindo com poder, porque Deus, a eles é atribuído por Deus poder. Ok, queridos? Um outro ponto muito importante sobre os anjos: há anjos bons e maus. Há anjos bons e maus. Correto? Isso significa, em outras palavras, que nem todos os anjos, vou voltar um pouquinho aqui, nem todos os anjos permaneceram no estado original em que foram criados. Nem todos permaneceram. Todos foram criados originalmente bons. Bons, em estado perfeito, de bondade. Maravilhosamente criados. Mas nem todos permaneceram. A Bíblia fala que há anjos bons e maus. Se a Bíblia fala que há anjos bons e maus, e se todos os anjos foram criados bons, é porque aconteceu alguma coisa, para haver essa separação agora entre anjos. Ou seja, ter anjos bons e anjos maus. Correto, querido? Isso tem que também ficar muito claro no seu coração. Essa é a realidade hoje. Hoje existem anjos bons e maus, mas não foi assim quando da criação. Eles foram criados todos perfeitos, todos bons. Correto? Os anjos bons são chamados na Bíblia de anjos eleitos de Deus. Você pode olhar esse texto aí de 1 Timóteo 5, 21, que é um texto onde há menção dos anjos eleitos de Deus. Então nós temos a verdade bíblica sobre os anjos. São chamados não somente santos anjos, mas também anjos de luz, segundo aos Coríntios 11, 14. Quando você chega nesse texto, segundo aos Coríntios 11, 14, você vai aprender que eles também são chamados santos anjos, anjos de luz, porque são anjos bons. Aqui não está falando dos anjos maus que caíram, está falando dos anjos que ainda permanecem no estado original deles. Esses anjos sempre contemplam a face de Deus, Mateus 18, 10, são exemplos na prática da vontade de Deus, exemplo para nós, inclusive, seres humanos, porque eles são assim perfeitos em obediência a Deus, perfeitos na presença de Deus, perfeitos em honrar, perfeitos em glorificar, perfeitos em exaltar a Deus. Eles são perfeitos na missão deles diante de Deus, esses anjos bons, certo? Que permaneceram no estado em que eles estão. Agora, os anjos maus, não. Os anjos maus são aqueles que não guardaram o estado original
em que foram criados. Depois você pode ler 2 Pedro 2,4, Judas 6, e você vai aprender essas verdades lá sobre esses anjos que não são anjos, que guardaram o estado original, mas eles caíram. A Bíblia nos diz que houve queda dos anjos. Lúcifer caiu, certo? O anjo da luz, de luz caiu. O Satanás hoje, ele caiu. E com ele também caíram muitos outros anjos. E esses anjos, eles foram destituídos da presença de Deus, destituídos do céu, da glória de Deus, não podem voltar lá jamais. Eles foram expulsos, eles foram lançados para fora dos céus. E esses anjos, então, eles estão hoje nessa condição de anjos caídos, também são chamados de anjos maus, correto? Satanás é o líder dos anjos maus, ele se opõe a Deus, a sua obra e a sua igreja. Na verdade, eles fazem isso continuamente. Os anjos maus, eles estão nessa condição de se oporem a Deus continuamente. Opor a Deus, opor a sua igreja, a sua obra, a mim, a você, a tudo que é de Deus, a palavra de Deus. Eles estão no mundo agindo desta maneira. Os anjos maus também não têm, como eu disse no início, isso se aplica a todos, poder de estarem presentes ao mesmo tempo em vários lugares. Eles têm uma velocidade enorme para se locomoverem, porque são espíritos, os anjos bons também. Então eles estão no mundo exatamente para isso. Satanás é o líder, ele é o chefe dos anjos maus. Antes anjo de luz, agora anjo das trevas, o líder das trevas. Ok, irmãos? Então essa é a nossa compreensão. Os anjos bons e os anjos maus são numerosos. Nós temos vários textos nas Escrituras que falam que eles são numerosos. São numerosos, certo? Esses textos que eu coloquei, depois você pode olhar, por favor, com carinho, deixa muito claro isso, que eles são numerosos. A Bíblia fala dos anjos, de milhares deles, né? Milhares de milhares dos anjos, fala de miríades dos anjos, no caso, falando sobre os anjos bons, mais especificamente, e dos anjos maus também, a Bíblia fala de legiões de anjos, e a afirmação de anjos maus, né? de demônios, que eles são muitos, né? Então eles são muitos. Os anjos bons, eles estão no seu número extraordinário nos céus, a serviço de Deus, estão aí a serviço de Deus, eles estão no mundo a serviço de Deus, para a glória de Deus, na glória com o Pai, servindo e exaltando a Deus. E os anjos maus também estão espalhados, os demônios também estão espalhados com Satanás, o líder deles, eles estão espalhados em serviço daquilo que é mal, e eles também são numerosos, certo? Somos muitos. A afirmação bíblica em relação a eles, um próprio anjo mau fazendo essa afirmação. Ok, queridos? Então isso é bom ficar também no seu coração aí para você entender isso. Então existem muitos anjos maus no mundo, né? Existem que nós chamamos de demônios, anjos caídos, Satanás está aí liderando eles, mas também existem numerosos anjos bons que têm missão específica. Nós vamos ver daqui a pouco qual é a missão específica, ou quais são as missões específicas desses anjos, segundo as Escrituras Sagradas. Suas ordens. Os anjos têm as suas ordens. Correto? Os anjos não constituem um organismo, evidentemente, dentro de digamos, um organismo organizado. Mas eles estão organizados de algum modo. É isso que nós precisamos entender, é isso que a Bíblia nos ensina. Eles estão organizados de algum modo. A Bíblia fala claramente de diferentes classes de anjos em vários textos das Escrituras. A Bíblia fala de diversas classes de anjos. Nós temos esse ensinamento nas Escrituras. Nós temos os querubins, a Bíblia fala dos querubins. Para você ler esse texto, nós temos a menção dos querubins nas Escrituras. Isso aí é uma ordem de anjos, os querubins.
Nós temos os serafins, que é uma outra ordem de anjos. Esse texto, por exemplo, Isaías é muito conhecido, que é o texto que Isaías teve a visão de Deus no trono, né? Estavam lá os anjos, né? E um deles voou e trouxe para ali a Isaías uma brasa viva que tocou nos lábios dele. Nós temos os serafins, nós temos principados, potestades, tronos e domínios, né? Palavra difícil de falar aqui, né? Potestades, tronos e domínios que, biblicamente falando, são referências a anjos, a anjos, tanto a anjos bons como a anjos maus. Dentro do texto bíblico você vai diferenciando aí os anjos nessa ordem: principados, potestades, tronos e dominadores. Então a Bíblia fala desses anjos também, esses textos aí que nós temos: Efésios 1, 21, 3:10, Colossenses 1, 16, 2:10, 1 Pedro 3, versículo de número 22. E a Bíblia também fala de Gabriel e Miguel, né? Esses dois anjos aí que a Bíblia fala, e a Bíblia fala deles de uma forma assim mais especial, interessante, né? O nome Miguel significa quem como Deus, né? Então esse é o significado do nome Miguel. E você vai ler na Bíblia por diversas vezes também a menção desses anjos, né? São mencionados aí nesses textos, né? O anjo aqui, Gabriel e Miguel, são destacados nas Escrituras e eles têm um destaque na missão também que eles fazem, na missão também que eles realizam. Nós temos vários textos na Escritura onde mostra esses anjos aí. Por exemplo, Lucas 1, 19, 26, você vai ver lá que tem uma... Depois você lê, vou deixar você ler. Tem lá algo especial sobre um desses anjos de Deus. Correto? Então, nós temos essas ordens de anjos nas Escrituras Sagradas. Correto? Agora vem a última parte do nosso estudo. Anjos da guarda. Cada pessoa tem seu anjo? A resposta está aí. A resposta bíblica é essa: não, não tem. Essa pergunta as pessoas fazem quando na igreja vai falar sobre anjos, como eu disse no início do estudo. Mas a resposta é essa: não tem. É esse ensino da Bíblia de que eu tenho os meus anjos da guarda, você tem os seus anjos da guarda, cada um tem os seus anjos da guarda, e daí por diante. Uma coisa muito importante: os anjos bons de Deus, eles não estão no mundo a serviço dos ímpios. Eles estão no mundo a serviço da igreja. Eles são anjos de Deus a serviço do povo de Deus. Isso nós temos na Bíblia afirmação clara, como o texto, por exemplo, o versículo que nós lemos de Hebreus 1, versículo 14. Está claro lá, 13 e 14, que eu li aqui. Tá? Os anjos de Deus, eles não estão a serviço de ímpios. Então, essa ideia tão antibíblica, que é tão propagada de anjos da guarda, que inclui, inclusive, anjos guardando pessoas ímpias, que não têm nem comunhão com Deus, isso é um absurdo, isso é uma aberração à luz das Escrituras. É invenção. Não existe isso nas Escrituras Sagradas e nós precisamos ter isso no nosso coração. Não existe mesmo esse tipo de ensinamento, certo? Há um texto muito chamado, então, para defender essa tese de que existe anjos da guarda, né? Eu tenho os meus anjos da guarda, você tem os seus anjos da guarda, cada pessoa tem o seu anjo da guarda, cada criança tem o seu anjo da guarda, enfim. É esse aí, Salmo 34, versículo 7. E eu trouxe aqui um comentário de João Calvino, que é o reformador, né, expoente para nós presbiterianos. A nossa teologia está fundamentada naquilo que ele escreveu, claro, tudo à luz das Escrituras, porque ele foi fiel às Escrituras. Então vamos ver o que ele diz aqui, comentando o versículo 7 do Salmo 34, onde diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem a Deus, enfim. Então observe bem, ele diz: Davi, pois, afirma que os servos de Deus são protegidos e defendidos pelos anjos. Segue comigo isso. Ele não está dizendo aqui que há anjos da guarda. Ele não ensina isso. E todos os outros estudiosos
reformados, que eu estou aqui dando um estudo bíblico reformado para você sobre esse tema, seguem o mesmo assunto, seguem essa ordem, seguem esse ensinamento, protegidos e defendidos pelos anjos. Isso é bíblico. O propósito do salmista, aqui nesse versículo de João Calvino, é mostrar que, embora os fiéis se veem expostos a muitos perigos, não obstante, podem descansar seguros de quê? Agora observe bem a conclusão dele. Podem descansar seguros de quê? Deus será o fiel guardião de sua vida. Então, não temos esse ensino de anjo da guarda no Salmo 34, versículo 7. Não temos isso lá. Não há esse ensinamento. E não há ensinamento em outros textos. O anjo da guarda, tem o meu, você tem o seu e cada um. Nós temos na Bíblia o ensinamento dos anjos como mensageiros de Deus, como ministros de Deus, numa missão em obra a favor do povo de Deus. Esse é o entendimento. Os anjos, eles trabalham em favor da igreja, como ministros de Deus, como mensageiros de Deus. Eles têm uma obra maravilhosa, glorificar a Deus no céu, exaltá-lo, render-lhe glória. E nós temos na Bíblia textos, nós temos na Bíblia versículos que falam sobre isso. E também eles têm a obra a favor da igreja, do povo de Deus. É isso que nós aprendemos das Escrituras. Os anjos são enviados a favor dos que hão de herdar a salvação. Os anjos bons de Deus, eles são enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. No Velho Testamento eles se manifestaram assim. Então eles existem, eles cuidam, eles guardam todos nós, herdar a salvação. Correto? Eles guardam, não no sentido de eu ter o meu e você ter o seu. Não me entenda mal, não estou defendendo isso aqui quando eu fiz essa menção aqui. Eles são ministros de Deus, eles estão a serviço nosso. Nesse sentido, então, eles têm uma obra, eles têm um serviço a favor da sua igreja. Eles estão lá, a favor do povo de Deus. Agora, no Novo Testamento, nós temos a pessoa de Cristo, que guarda, que protege os crentes. Nós somos guardados por Deus, diz a Bíblia, em Cristo Jesus. Então, não existe ensino bíblico sobre anjo da guarda. Não podemos interpretar aquele versículo do Salmo lá dessa maneira. Os anjos, eles são mencionados na Bíblia como mensageiros de Deus. Foram por diversas vezes nas Escrituras, enviados por Deus a serviço do seu povo, em missões especiais, maravilhosas, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, em tempos importantíssimos para o povo de Deus, como, por exemplo, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos, já mencionei isso na igreja, para vocês, ali textos que falam sobre isso. No Velho Testamento também nós temos menção de que eles trouxeram a lei, no sentido de que eles foram enviados por Deus para falar, para anunciar. Tudo, como diz o texto de Hebreus, a favor dos que hão de herdar a salvação. Podemos dizer que os anjos pleiteiam a nossa causa como mensageiros de Deus? Sim, mas não podemos dizer que os anjos que eu e você, cada um de nós tem o nosso anjo da guarda. Ok, irmão? Então, eu sei que há dúvidas, porque não dá para dirimir todas as dúvidas, mas se você quer depois falar comigo, entre em contato comigo no meu WhatsApp, ou me liga, nós vamos conversar. Ou quando tiver uma oportunidade na igreja, a gente conversa também sobre esse tema. Mas espero ter abençoado a sua vida como instrumento de Deus, Deus abençoando você, me usando como instrumento para essa mensagem nesta manhã. E o meu desejo é que o seu coração fique aqui tranquilo em relação a esse tema e ainda mais, que você tenha isso no seu coração como verdade bíblica, porque esse estudo ele é um estudo bíblico à luz da teologia reformada, do ensino reformado. É claro, se você for estudar esse tema fora da nossa teologia, você vai encontrar muitas outras coisas. E eu digo a você, esse estudo é o melhor de todos.
Ok? Um grande abraço. Tenha uma boa tarde, um bom almoço. Que Deus continue cuidando da sua vida, sustentando e te abençoando. Não nos esqueçamos de orar uns pelos outros. Nós temos irmãos na igreja com Covid. Reverendo Antônio está com Covid. Rossana. Nós temos o Peter e outros irmãos com suspeito de coronavírus, inclusive eu e a Vânia estamos, a Zilda, enfim, temos o Danilo, que também está com Covid. Vamos orar, vamos intensificar nossas orações por esses irmãos, outros irmãos. Somos o povo de Deus no clamor a Ele. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude e nos mantenhamos firmes em oração durante esse tempo aí em que não poderemos nos encontrar no templo. Jamais desistamos da nossa fé, da nossa igreja, daquilo que Deus tem para nós na sua palavra. Leamos mais a Bíblia, oremos mais. Em nome de Jesus, que eu e você prossigamos firmes na palavra dele, sendo cada vez mais crentes e honrando e temendo a Deus em todo e qualquer tempo. Um grande abraço, assim encerramos. Que Deus nos abençoe ricamente.